Gente, boa noite, sejam bem-vindas à Conexão Bancárias, série de live realizada pelos sindicatos bancários de Pernambuco. Hoje nós iremos dialogar sobre o protocolo do combate à Covid-19 no Banco Santander. Eu sou Tereza Souza, diretora da FETRAF Nordeste, e estou aqui hoje para ser a mediadora da live de hoje, que vamos contar com duas mulheres guerreiras, sindicalistas, que breve estarei apresentando. Nossa segunda live vai contar, como eu estava falando para vocês, né, com a companheira Maria Rosani, que é funcionária do Santander, oriunda do Banespa, está na diretoria executiva, na Secretaria de Finanças do Sindicato dos Bancários de São Paulo, é funcionária do grupo Santander, como eu já falei, né? Diretora da FUBESP, que é a Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, e na coordenação da Comissão de Organização dos Empregados do Santander. E teremos também a nossa companheira Suzy Rodrigues, que é presidente dos sindicatos bancários, tendo ingressado no setor bancário no ano de 1986, é formada em Ciências Sociais e mestra em Sociologia. Em 2015, foi a primeira mulher de bancos privados a ser eleita presidenta do Sindicato Bancário de Pernambuco. Em 2018, foi reeleita. Gente, essa live é muito importante, porque no momento que o Brasil está passando por duas crises, tanto uma de saúde, a Covid-19, e também a política. É importante essa iniciativa do Sindicato dos Bancários de estar toda terça e quinta dialogando. Hoje, já tivemos, na semana passada, a live do o Banco do BNB, hoje Santander, e na próxima quinta estaremos com o pessoal, a live do pessoal do Bradesco, do Banco Bradesco. Então, sem muita delonga, eu vou chamar as companheiras para também se apresentarem um pouco, né? Mostrar as expectativas. E vou começar com a companheira Maria Rosani, por favor. Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui essa noite, com o público aí do Nordeste tão querido, e podemos conversar um pouco, trocar ideias sobre o que está acontecendo no mundo do sistema financeiro, principalmente aos trabalhadores do Santander. Agora eu vou passar para a nossa companheira, a presidenta do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Suzy Rodrigues. Boa noite a todos e todas. Estamos na segunda live. A gente hoje vai discutir o protocolo do Banco Santander, né? No momento, como disse Tereza, onde a gente está numa crise política, uma crise de saúde que tem impacto na nossa vida, uma crise social que muda nossos comportamentos. E vamos discutir hoje, refletir, debater aqui como é que o Santander tem se comportado, né, no respeito à Organização Mundial de Saúde, no respeito à vida dos bancários e das bancárias. Ok, então vamos passar, sem muita demora, né, sem muita delonga, para a primeira pergunta, e aí eu vou começar com a Suzy Rodrigues. Diferente dos outros bancos, o Santander não tem um protocolo documentado de combate ao Covid-19. Qual foi o compromisso assumido pelo banco na mesa de negociação? Então, Tereza, a gente, desde o dia 12 de março, né, quando começou o debate da pandemia, que o Comando Nacional se reuniu com os bancos, primeiro mandamos um ofício cobrando como seria a segurança e a saúde dos bancários no tempo de Covid-19. Então, em seguida, tivemos reuniões com os bancos, a gente cobrou EPIs, máscara, álcool gel, queríamos luva. A gente aqui em Pernambuco, nós queríamos que os bancos não funcionassem, não conseguimos, e o comando foi discutindo passo a passo, à medida que ia surgindo as situações. Então, o que foi acordado, né, com os bancos era que
não conseguimos, primeira coisa, ter um protocolo único. A gente queria um protocolo igual para todos os bancos. Não conseguimos, mas conseguimos o compromisso dos seis maiores bancos, entre eles o Santander, de que eles iriam cumprir a recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Ou seja, a pessoa com sintoma de Covid-19, com teste de Covid-19, ela ia ser afastada, junto com seus colegas, por 14 dias, e nesse intermédio, a agência ia ser limpa, higienizada, e podendo abrir funcionamento com outra equipe. Então, esse é o acordo geral para todos os bancos. Os bancos têm mais detalhes, né? Autodeclaração. Então, na medida que for acontecendo as coisas, a gente ia. O Banco Santander é um dos mais complicados na mesa, vocês sabem muito bem, né? É um dos bancos que eles não querem cumprir, é o que mais resistiu, né? A gente conseguiu também que as pessoas com doenças crônicas, resistentes, grávidas, home office, então a gente conseguiu tudo isso. Porém, o Banco Santander, né, ao não ter por escrito quais são os protocolos, quais medidas que cada gestor vai tomar, dificulta o trabalho daquele colega que está na gestão de uma agência, quando ele não tem por escrito concretamente qual é a atitude. Então, vai ficar uma ação individual, localizada, termina que o banco vai responsabilizar aquele gestor, quando era muito mais prático se ele tivesse um protocolo com as normas, com as regras, com as tarefas e com o papel de cada um e como deve agir nessa situação para cada caso, né? Por isso que aí ele vem mudando o protocolo, em vez de 14 dias, o banco está botando só 7. A gente tem muita denúncia do banco que o banco não está higienizando as agências, não cumpre a OMS e, portanto, fica difícil quando ele não tem uma regra clara de como o Santander está combatendo o coronavírus. Obrigado, Suzy. Rosani, como é que a gente vê isso do Santander não ter um protocolo documentado e o compromisso? Você poderia comentar também um pouquinho sobre isso? Então, é muito ruim quando os bancos assumem um compromisso na mesa da FENABAN de cumprir o que for acordado e a gente saber que o nosso banco é o único banco que não cumpre, né? Mas nós fizemos o nosso papel também da COI, cobramos o banco, chamamos para reuniões para tentar tirar essas decisões do banco que ele estava tomando, que primeiro falta de comunicação, como vocês mesmos falaram, porque assim, o Santander em nenhum momento ele mandou comunicado aos trabalhadores dizendo como seria o procedimento. No começo todo mundo tinha a falta de EPIs, né? E a gente foi tentando ajudar a resolver esses problemas na base, para que os trabalhadores pudessem ter um mínimo de segurança para poder fazer o seu trabalho. Mas o Santander, ele sempre, diferentemente dos outros bancos, o Santander não cumpriu o acordado, né? Ele mudou o procedimento, no começo ele fazia direitinho, a gente até elogiava o banco, mas depois ele passou a fazer aquilo que ele achava e não mais aquilo que estava acordado. E aí começou a crise entre o movimento sindical e o Banco Santander. Obrigada, Rosani. Lembrando, para quem está entrando agora, Conexão Bancária, a nossa segunda live, que é discutir um pouco, conversar sobre o protocolo do Banco Santander do Covid-19. Isso é um protocolo que não temos esse documento, foi apenas compromisso assumido na mesa, que, como as nossas debatedoras já falaram, não houve um prosseguimento, pelo menos a contento para os bancários. Bora agora para a segunda pergunta, começando com a companheira Rosani. De que forma, em meio à pandemia, o Santander tem descumprido as orientações das autoridades sanitárias no Brasil,
uma conversa com vocês. Rosane, tu fala a nível de Brasil e Suzy ficaria mais centralizada aqui em Pernambuco, pode ser? Então, bora começar com a companheira Rosane. Foi muito rápido a Bom, garra? não, tá ok. Começando por São Paulo, né? Os centros administrativos do Santander ficam 99% em São Paulo, só temos um centro administrativo de call center no Rio de Janeiro. Então, o maior número de trabalhadores do banco está aqui na capital. Na primeira semana de maio, o prefeito decretou um rodízio bem rígido na cidade, porque os casos estavam aumentando muito, tanto de mortes quanto de contaminação. E o Santander, na contramão, nesse mesmo tempo, começa a espalhar vídeos de superintendentes por todo o Brasil, convidando os clientes a irem às suas agências a partir do dia 11 de maio, porque as agências estariam abertas, 100% abertas, né? Então, lá no começo, o banco segue a linha da orientação da FENABAN, fecha uma parte das agências, faz rodízio com os trabalhadores, coloca todo mundo em home office, de repente, do dia para a noite, ainda com uma curva crescente de contágios, o banco vai e dá um cavalo de pau e resolve sozinho, toma uma atitude dessa que contraria todos os procedimentos, todas as orientações da OMS, e nem os governos ainda não estavam decidindo, estavam pedindo para as pessoas ficarem em casa, colocando esse rodízio mais rígido que era para dificultar a saída das pessoas, para que só saísse quem tivesse realmente necessidade. Então, o banco toma essa medida. E na semana seguinte também, eles convocam 30% dos trabalhadores dos centros administrativos para voltarem aos seus trabalhos, né? Então, nesse meio tempo, esse procedimento do banco, junto com a mudança nos procedimentos nos casos de confirmação de Covid, que o banco, no começo, quando tinha um caso confirmado, o banco fechava o local de trabalho, higienizava toda a gente, deixava todo mundo em quarentena por 14 dias, e o banco muda isso também e passa a deixar os trabalhadores somente só fica em quarentena o trabalhador que teve o problema, e aí o banco vai avaliar, caso a caso, quem foram as pessoas que tiveram contato com aquele trabalhador, para que esses trabalhadores ficassem afastados, os demais continuavam trabalhando. Então, tudo isso gerou muito pânico nos trabalhadores, né? Porque com esse rodízio que foi decretado, os trabalhadores eram obrigados a usar o transporte público. Então, o trabalhador já não queria sair do home office, porque primeiro que não havia uma necessidade de sair do home office, porque ele estava funcionando perfeitamente. Então, os trabalhadores inseguros de saírem de suas casas para ir trabalhar, a melhor alternativa era ir com o seu carro, porque aqui tudo é muito longe, fica tudo muito afastado, e ainda culmina com essa questão do rodízio. Então, foi uma loucura isso aqui, né? As pessoas procurando o sindicato e a gente cobrando da prefeitura que mudasse o rodízio, cobrando do banco que voltasse atrás, fizemos uma grande campanha, mas aí quem voltou atrás foi o prefeito, que acabou mudando o rodízio, colocou no rodízio o rodízio anterior, mas o banco não recuou, né? Ele continuou convocando os trabalhadores, tivemos uma reunião com os representantes da COI com o banco, cobrando essas medidas do banco, mas, infelizmente, o banco manteve esse percentual de trabalhadores nos centros administrativos e nas agências do Brasil todo, né? Todas as agências que estavam fechadas ou trabalhando com número reduzido passaram a trabalhar com 100% dos seus trabalhadores todos os dias e correndo riscos desnecessários, além das cobranças de metas, assim, que a gente recebeu relatos do Brasil todo, recebemos, na verdade, relatos de pessoas que eram cobradas aí fazer visitas em momento que todo mundo pedia para as pessoas ficarem em casa e os gestores cobrando que os trabalhadores fossem fazer visita para abrir conta, para fazer adquirência, enfim, totalmente na contramão daquilo que o Ministério da Saúde falava mas enfim, né? Nesse desgoverno todo que nós estamos vivendo, não tem como ser diferente também, né, Suzineide? Não tem como. Infelizmente, os bancos eles se aproveitam de todos os momentos para poder tirar
as suas vantagens, né? Ok, Rosane, obrigada. Suzy, agora é tua vez, né? De que forma, em meio à pandemia, o Santander tem descumprido as orientações das autoridades sanitárias. Eu queria que tu focasse um pouquinho assim mais aqui no estado. Então, a primeira coisa que o Banco Santander está descobrindo, ele não está fazendo higienização nas agências, né? A tese do Santander, inclusive a gente fez uma reunião, eu, Tereza, com a representante do banco, e olha, mais 7 dias, quando saiu o resultado, já tinha passado o período e ninguém mais teve sintoma, e aí a gente manda de volta. E a gente está fazendo limpeza, mas se você está, tem um caso confirmado, aí a pessoa foi para casa e ele não higienizou a agência e nem organizou as pessoas para saírem, é uma falta de responsabilidade do banco, né? Quando ele não cuida da vida das pessoas. Então, nos casos confirmados hoje, a gente tem informe que a agência não tá sendo higienizada. Mesmo, né, com a situação de lockdown, como aqui em Recife nós tivemos, aqui nós conseguimos ali que os bancários pudessem, o carro não ficar no rodízio. Aqui o bancário era serviço essencial, mas não tinha nenhuma vantagem, nenhum cuidado. E nós, assim como vocês lá em São Paulo, nós mandamos ofício para a prefeitura, para o governo do estado, mandamos ofício para os bancos, para o Banco Santander, cobrando a higienização, cobrando os equipamentos de EPIs. Tivemos um informe aqui de agência, de unidade, que não tinha sabão para lavar a mão. E é inconcebível que um banco como o Banco Santander, né, que lucra, né, já teve mais de 33,8 bilhões, mais de 30 bilhões nos 3 primeiros trimestres deste ano, e ainda falta um equipamento de EPI, ou faltar sabão, como uma bancária que esqueceu a máscara dela, e ela foi obrigada pelo gestor dela a usar uma máscara usada. Isso é risco para o bancário, né, para a vida dele. Então, a gente vem cobrando, inclusive fizemos um ato que teve uma boa cobertura na mídia, e os bancários do Santander, os colegas gostaram muito, onde a gente denunciou exatamente a situação de descaso do banco com os funcionários, com a vida dos bancários, né, e o descaso com os clientes que precisam ir para o banco. E aí, quando você vai para uma agência bancária, já vai numa situação psicológica difícil, pega um ônibus cheio, né? Tudo difícil, e ainda chega no banco e você pode ser contaminado. E aí a gente denunciou, e ainda é agora, o Banco Santander. Ele é hoje o segundo colocado no ranking das pessoas adoecidas, né, por coronavírus, né? Já são hoje aqui em Pernambuco confirmado 42 pessoas e 52 que estão suspeitas. Então a gente só tem a criticar, e nós estamos fazendo a nossa parte, que é cobrar do Banco Santander a saúde dos bancários e a qualidade de vida e o cuidado com as pessoas. Lembrando, né, Suzy, que aqui não houve aglomeração nas agências do Santander, para ter tanto caso confirmados a nível de Santander. Agora chegou não, passou por aqui, não está muito no roteiro, mas queria que vocês, assim, bem rapidinho falasse. Houve algum, como eu posso dizer, a questão de metas. O Santander está campeão nesse tempo de pandemia. Vocês podiam, assim, bem rapidinho falar, tanto a nível de São Paulo, Brasil, como a nível de Pernambuco. Você poderia começar, Rosanê? Então, Tereza, como eu já disse, as metas aqui, as metas só têm se intensificado, né? A gente sempre recebe denúncias de tanto de gestores que cobram visitas, que cobram metas todos os dias, tem regionais que exigem que os trabalhadores mandem planilhas 3 vezes ao dia, da sua produção diária, quer dizer, no momento que as pessoas não têm cabeça para comprar nada, né? A sociedade não está pensando nesse momento em investimento, em coisas bancárias, né? Ele quer a tranquilidade, quer estar na casa dele seguro, se proteger e proteger sua família. Então, mas o banco continua exigindo
dos trabalhadores metas altíssimas. E, e quando você fala com o banco, ele fala que não é assim, que as metas têm que ser ponderadas, que tem todo um critério, que não pode, que não pode se fazer visita, que não é para mandar fazer visita, que é só em casos muito específicos, mas tem que ter todo o cuidado, não sei o que, toda aquela ladainha, né? Mas na verdade a gente sabe que não é assim que acontece lá no dia a dia, a gente sabe que o chicote estrala, né? Infelizmente, os bancos ainda agem dessa forma. E uma outra informação que eu esqueci de dar no bloco anterior é que também teve os feriados, né? São Paulo decretou aqui 3 feriados para emendar na semana, para evitar o lockdown que vocês tiveram aí. E os bancos aqui não cumpriram nenhum feriado, né? Então, eles continuaram trabalhando. Os outros bancos, logo de imediato, determinaram que iam pagar hora extra para os trabalhadores, e o Santander até hoje não respondeu. Ele está aguardando a decisão do Banco Central para ver se haverá ou não feriado bancário no dia 11 de junho, por exemplo, que é o primeiro feriado que temos pela frente, que já foi antecipado, que aí ele vai definir o que ele vai fazer com seus trabalhadores, né? Então, ele sempre deixa para depois e sempre age ao contrário dos concorrentes. Suzy? Bom, realmente, né, o Banco Santander, vocês tiveram reunião, discutiram tudo isso, o banco foi intransigente, o banco alega que é uma decisão de cada gestor, a gente sabe que não é, né? Se você trabalhou no feriado normalmente que os bancários não iam trabalhar, que ia ficar fechado, a obrigação do banco é pagar. Mas o Santander tem sido o banco mais intransigente da mesa de negociação, seja na reunião da COI, seja na reunião do comando, né? Então, continua cobrando metas, né? Sendo inteligente porque ele está com banco de hora negativa, né? A gente vem vendo que o bancário hoje, com a pandemia, trabalha com medo, assustado. E quando ele cobra uma meta, no momento que as pessoas querem cuidar da família, quer ter questionamento do banco, quando o banco é recorrente ao banco, né, a cobrança de metas, deixando o bancário mais fragilizado num momento caótico e difícil como essa pandemia. Ninguém está pensando aqui na vida boa, todo mundo está em casa. Quem está em casa está traumatizado, quem está trabalhando está traumatizado. Quem vai para um banco, né, vai com medo de estar sendo contaminado. E como é que fica a situação das pessoas? Então, eu acho que a situação do Santander é de estar colocando em risco, estando na contramão, colocando em risco a vida dos bancários, não está respeitando aqueles e aquelas que estão fazendo a diferença. São esses bancários, são esses colegas que produzem, que fazem o Banco Santander ser um banco grande, com lucro. Ok, Suzy, obrigado. Aí passou aí onde o internauta colocou que a meta, nesse momento, é ficar vivo e não dar lucro para ninguém. Interessante, né? Conexão bancária. Hoje a gente está dialogando sobre o protocolo de combate à Covid-19 no Santander, com a Suzy Rodrigues, presidente do Sindicato dos Bancários, e a Maria Rosani, coordenadora nacional da COI do Santander. Agora, bora para umas perguntas específicas. Rosani, com você. Existe diferença no tratamento por parte do banco entre os funcionários do Brasil e dos demais países onde o banco está atuando, onde o banco atua? Se você perguntasse para minha avó, ela diria que é igual a água e o vinho, né? Infelizmente, nós somos o país que dá o maior lucro do Santander no mundo, né? Nós somos responsáveis por praticamente 30% do lucro do Santander mundial. Ele está em mais de 150 países, então a nossa representatividade é muito grande.
se considerar ainda que a nossa moeda é real comparada ao euro, você vai ver assim a importância que tem o resultado do Santander Brasil em relação aos demais países. Só que na hora de dar o reconhecimento aos trabalhadores, os gestores no Brasil não conseguem aplicar o mesmo resultado que existe na Espanha. Para vocês terem uma ideia, na Espanha, eles só começaram a chamar os trabalhadores para voltar para as agências após vários dias que já a curva estava descendo, já a curva já não tinha reduzido muito os contágios, reduzido as mortes, eles começaram a chamar e chamaram 10% só dos trabalhadores dos centros administrativos para saírem do home office. As agências continuaram trabalhando com 50% só das agências funcionando, rodiziando a cada 15 dias, metade do grupo ia 15 dias, a outra metade os outros 15 dias. Os trabalhadores lá tinham ajuda de custo para poder trabalhar em home office, porque nós sabemos que quando a gente está trabalhando em nossas casas, você vai usar a sua energia, a sua água, a sua internet, enfim. E o banco custeia isso, não só na Espanha, mas na Argentina, no Chile, no Uruguai, né? Então, assim, vai falar, não, você quer comparar com a Europa, que é primeiro mundo? Não, mas os trabalhadores, eles são do mesma empresa, as doenças atingem a todos os trabalhadores, em qualquer país, a vida, ela tem o mesmo valor em qualquer lugar do mundo. Então, o Santander teria que nos tratar com a mesma dignidade, com a mesma preocupação que ele trata os trabalhadores nos outros países. No Chile, por exemplo, o presidente do banco chamou os trabalhadores, chamou mais de 100 dirigentes sindicais para discutir com eles como é que seria o retorno ao trabalho após a pandemia, né? Na Argentina, o pessoal que está em home office, as mulheres que têm filhos, por exemplo, elas não são obrigadas a trabalhar a jornada integral, porque eles sabem que, além da jornada de trabalho, elas têm o cuidado com os filhos, então, elas têm uma jornada mais flexível, eles têm ajuda de custo, enfim. Em nenhum desses países o banco criou grupo de horas negativo, só no Brasil. O banco se aproveitou do MP 927, criou um banco de horas negativo de 18 meses, não negociou isso conosco. Na Espanha, tudo é negociado, tudo era conversado com o movimento sindical, a todo momento, todo comunicado que saía para a base, ele era também direcionado aos representantes sindicais, que sabiam tudo o que o banco estava fazendo, tudo era negociado no movimento sindical, né? E no Brasil, nós somos sempre os últimos a saber, a gente fica sabendo sempre pelos trabalhadores, que chegam sempre reclamando, porque sempre o banco toma medidas que desagradam os trabalhadores. Então, a gente não consegue, por mais que a gente fale com o banco a esse respeito, a gente não consegue entender porque o banco ainda continua agindo dessa maneira com os trabalhadores no Brasil. Se a gente representa todo esse lucro, se as nossas vidas é um ser humano como é em outro país. Então, o banco precisaria ter o mesmo cuidado com seus trabalhadores em qualquer lugar que ele estivesse. Não poderia ter essa diferença, né? Lá, as horas extras normais, elas são pagas. Assim, assim que eles fazem a hora extra, eles já recebem no próprio mês. Aqui o banco se aproveita das leis e cria banco de horas, a revelia dele, sem conversar conosco, e da forma que ele bem quer, né? Às vezes a gente está na mesa negociando acordo, negociando alguma coisa com o banco, e é surpreendido com uma denúncia de um bancário de algo que o banco começou a fazer e nem teve coragem de comunicar na mesa que aquilo estava acontecendo. Então, assim, é um total desrespeito com os trabalhadores brasileiros que dão seu sangue para construir esse lucro do banco, né? E a outra diferença que a gente queria saber também, se o Santander vai pelo menos essa copiar da Espanha, a presidenta mundial, Ana Botín, ela decretou, ela disse que lá nenhum alto executivo receberia bonificação esse ano, né? E também ela ia reduzir o salário dela em 50%. Então, a gente faz uma pergunta aqui para o banco, se os gestores deles aqui também
vão abrir mão das suas ações, se o presidente também vai abrir mão de parte do seu salário para ajudar a sociedade nesse momento complicado que o Brasil vive, que os bancos seguem com a sua política de cobranças e de abusos de metas com os trabalhadores. Obrigado, Rosanice, muito esclarecedor, e a gente já vem batendo isso, não é de hoje, há muito tempo, e denunciando, principalmente na categoria, a diferença que existe entre os funcionários brasileiros e dos outros países, principalmente da Espanha. E lembrando aos internautas que estamos aqui abertos para perguntas, tá? Vamos aproveitar aí as nossas participantes, as nossas debatedoras, para tirar dúvida. O que a gente não souber, a gente responde depois, né? Porque o banco todo dia é uma novidade. Agora eu quero dirigir para a Suzy Rodrigues. Em Pernambuco, Suzy, como o sindicato avalia a situação dos bancários do Santander durante a pandemia? O banco tem sido omisso? Eu acho que o banco tem sido irresponsável. Quando ele se omite de cuidar, de não ter EPI, quando ele se omite de não fazer higienização na agência, mesmo tendo um caso confirmado. Ah, mas a gente já limpou na outra, gente. A principal causa da epidemia é volume de pessoas, a higienização tem que ser super valorizada e bem feita, né, defecção, para que as pessoas tenham segurança de não se contaminar. Então, o banco tem sido omisso. Às vezes, eu penso que o Banco Santander está copiando um pouco do presidente, de não pensar em ciência, de não pensar nas pessoas e pensar só no mercado. Né? Quando o Rodney estava falando, a gente fez um vídeo aqui, Rodney, quanto vale a vida de um bancário? Quanto vale a nossa vida? Como disse aí o colega, disse, hoje a nossa meta é salvar nossas vidas. Então, um banco que tem um lucro desse, mais de 3, em 3 meses, 3,8 bilhões, tem um lucro, tem a gente no Brasil, como você disse, é o lucro maior para sustentar o lucro na Europa e nos outros países. E ele trata os bancários cobrando hora negativa, né, dizendo que a autodeclaração não serve mais como solicitação de afastamento. Os bancários estão doentes psicologicamente, porque ficam com medo de perder seu emprego, perder sua função, né? Fica doente com estresse emocional de não saber se que a agência está contaminada, como uma bancária pegou Covid-19, foi para casa, quando voltou o banco mandou ela ficar em várias agências. Ela teve novamente, porque ela foi para uma agência que não estava sanitarizada, né? Então, quando ele tira isso, cada coisa não serve mais, quando ele fica mudando o protocolo, e eu acho que já foi uma estratégia, sabe, Tereza e Rosini? Uma estratégia do banco de não escrever. E quando você escreve que documenta, vai ter que comunicar oficialmente a cada funcionário, ele vai saber de quem vai cobrar. E quando ele não escreve nem comunica, ele vai tirando a responsabilidade do banco para colocar naquele colega que é gestor naquela unidade, que sabe a dificuldade que é. Então, a gente, né, quando ele tira essas férias compulsórias, quando todo mundo estava em lockdown, ele queria aplicar essa medida, como já está aplicando na questão do banco de horas, né? O critério de 7 dias, mesmo que o banco explicou a gente não aceita esse critério de 7 dias, porque tem pessoas que são assintomáticas, tem pessoas que, sintomas leves é Covid-19. Então, é por isso que o Banco Santander, que tem um fluxo muito inferior ao da Caixa, tem um índice de adoecimento altíssimo, parecido com o da Caixa, quando as unidades são pequenas e o volume de bancários e bancárias são menores e o volume de cliente também. Então, ele tem sido omisso, sim, na responsabilidade dele de cuidar da vida dos bancários, da vida daqueles que se dedicam, que vendem e fazem a produção daquele banco. Então, a gente precisa denunciar que esse banco espanhol veio para o Brasil para explorar aqui a classe trabalhadora, se aproveita, como disse Rosini, das leis, da flexibilização de um governo fascista, né, que favorece a quem maltrata os trabalhadores. Porque os bancos não precisavam seguir nenhuma medida provisória, porque os bancos têm lucro.
Então, tem sido omisso, ele tem sido irresponsável e ele não está cuidando como ele devia cuidar da vida dos clientes que vão para ali, para aquele banco, porque confia, e da vida dos bancários que estão ali se dedicando. Né? Então, você precisa cobrar dos bancos. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, junto com a COI, junto com o Comando Nacional, o Banco Santander, nós estamos no calo dele. Porque, e mais os colegas do Santander que estão nos ouvindo agora, né? Não se cale, denuncie. A gente precisa ter coragem, porque o medo faz parte da nossa vida, o medo de se contaminar, medo de perder um ente querido, ou até colegas que já perderam uma pessoa que a gente ama, um filho, uma avó, a nossa mãe, mas precisamos denunciar, porque você denunciando, o sindicato pode agir e salvar mais vidas, que é o que nós queremos, é salvar a vida das pessoas. Ok, Suzy, obrigado. Conexão Bancários, hoje discutindo o protocolo Covid-19, o Banco Santander. O pessoal pode fazer pergunta, mas eu acho que o pessoal está mais assim para denunciar o banco, o que está acontecendo dentro, a questão da limpeza, a questão das metas. Mas eu queria que pode começar com a Rosani, depois a Suzy. A questão também do bancário se cuidar, que a gente também tem recebido algumas denúncias, às vezes até mesmo dos próprios funcionários em relação aos colegas, que os bancários, o cliente sai e tira a máscara. Não há o cuidado após os clientes saírem da agência, após o atendimento, que é uma forma da gente, assim, prevenir o bancário também, que ele tem que se cuidar, ele também precisa fazer a parte dele. Aí eu queria, Rosane, você começa, depois a Suzy também toca um pouquinho, para a gente alertar o bancário, e o caso é sério, que eles precisam também se cuidarem, não ficar esperando só pelo banco, tá? É verdade. No começo, nós tínhamos muito problema de falta de EPI, né? Hoje, todo mundo encontra com mais facilidade. É claro que a obrigação é da empresa fornecer os equipamentos para os trabalhadores terem segurança. Nós cobramos também do Santander que ele colocasse comunicado nas suas agências, informando dos procedimentos que os clientes têm que ter ao entrar na agência, né? Porque isso vai ajudar na hora de facilitar o atendimento, porque tem muita gente que quer entrar sem máscara, que não se higieniza, que acha que isso é besteira, tem muita gente ainda que não acredita, né? Nesses números que estão aí. Então, é importante a comunicação visual também, porque ela ajuda bastante. E tudo que nós temos que fazer é nos cuidar, porque assim, se temos que trabalhar, nós temos que trabalhar com a maior segurança possível, usando máscara, usando luvas, álcool gel, enfim, tudo que for necessário para nos proteger e proteger as pessoas que nós amamos, né? Para você ter uma ideia, eu estava lembrando aqui, quando você falava desse tema, da Espanha, que antes de abrir as agências lá, quando eles começaram a reabrir as agências, o banco higienizou todos os locais de trabalho, colocou uma série de equipamentos de EPIs à disposição de todo mundo, e comunicação, enfim, fez tudo o que tinha que ser feito em todos os lugares, né? Aqui o banco chama antes da hora os trabalhadores e não dá todos os recursos, porque tem agência ainda que reclama que falta máscara, que falta protetor, luvas, álcool gel, enfim, aqui você tem que amarrar o álcool gel na mesa para não levarem embora, né? Então, infelizmente, nós estamos mais vulneráveis mesmo, porque falta orientação, falta compreensão do banco e compreensão dos brasileiros em relação à grande crise pandêmica que nós estamos vivendo. E assim, gente, só sair de casa quem tem que ir mesmo, ir no banco para fazer estritamente necessário, né? Acho que nós não podemos ficar. Qualquer coisinha que acontece, vai lá no banco, como as pessoas faziam antigamente. Tem que esperar. Na hora certa, você volta. Suzy, você agora, por favor? Gente, alguém perguntou assim, Itamar, Santander teria que ter a obrigatoriedade de fazer o exame dos funcionários da agência onde foi constatado o Covid-19. A gente concorda, Itamar, Fábio Salles está dizendo que
a limpeza está sendo feita pelos zeladores. No caso da confirmação do Covid-19, é preciso contratar uma empresa para fazer a desinfecção da agência, higienização. Precisa tirar toda a possibilidade do vírus na unidade. Então, quando o banco não contrata uma empresa por economia, aí volta para a questão anterior, não cuida das pessoas. Eu concordo com o Roseli que a gente realmente também tem que fazer nossa parte. Cada bancário, cada colega precisa também se cuidar, ter sua máscara, ter o álcool gel, os objetos de uso coletivo, tem que ter cuidado, se você precisa de um grampeador, tudo que você for poder evitar de juntar contágio com o colega, né? Infelizmente, o Covid-19, ele vai trazer muitas mudanças no convívio social. A gente não pode se abraçar, pode dar um cheiro, não pode agora estar em casa, porque realmente quem pode estar em casa, que tem condições, que está no rodízio, para cuidar da saúde, porque é a melhor forma de prevenção, ficar em casa. E a gente tem que ser cuidado, a gente também tem observado aqui, a gente estava discutindo aí com um colega Luna do Santander, que trouxe essa reflexão para a gente, na reunião da diretoria, é que nos momentos que não tinha cliente, muitos colegas estão ficando sem máscara, tem que usar a máscara, mesmo entre nós, né? Na hora do almoço vai todo mundo se juntando para almoçar, então tem que ter cuidado também nos momentos coletivos, porque nós também, muitos de nós não vão ter sintomas, e outros têm sintomas leves, e a gente não vai se cuidar, então a gente precisa ter o cuidado. Nós conseguimos, também, através da negociação, com o comando e os sindicatos, né, que os bancos vão pagar a vacina. Nós estamos também discutindo uma forma, né, com o banco, de fazer o teste da temperatura, tem muitas outras formas que o banco pode tranquilizar o funcionário, né, para você ter o cuidado de chegar aqui trabalhar e saber que eu estou bem. Então, tem sim como fazer. Nós queríamos muito, né, que todos os bancários fizessem o teste, independente de ter o sintoma, porque isso era uma política preventiva para o banco, né? Se eu sei que eu tenho pessoas com sintomas e eu cuido antes, ela não vai entrar em crise forte e pode não morrer, porque a ideia da prevenção é você evitar que morra. Então, quando o banco dá a oportunidade das pessoas serem testadas e as pessoas terem condições de testar com sintomas leves, isso tem mais probabilidade da pessoa não morrer, porque ela vai poder se cuidar. Então, a gente tem feito essa campanha. Não cale, denuncie, porque assim você vai salvando a sua vida, a vida de quem você ama e a vida dos seus clientes. Companheira, chegou outra pergunta aqui do Paulo Flores. Ao não cumprir os protocolos de segurança e prevenção das autoridades sanitárias, o Santander se torna o foco de transmissão da Covid-19. Rodani, começa? Claro, né? Claro que se torna, porque além dele demorar em avaliar quem são as pessoas que tiveram contato e afastar essas outras pessoas, só nesse período muitas poderão estar sendo contaminadas, né? Então acaba se tornando realmente um foco de contaminação às agências do Santander. E é por isso que a gente insiste que o banco faça teste, que o banco coloque termômetro, mas enfim, todo banco tem as suas respostas dizendo que não é momento, que isso não ajuda, que não resolve, enfim. É difícil você negociar com um banco que ele acha que só o que ele pensa que está certo, entendeu? Não consegue. Em relação ao termômetro, por exemplo, ele fala que não há necessidade, que isso aí não resolve. Não resolve, mas ajuda, né? A quarentena, ela tem que ser de 14 dias, 7 dias, às vezes não dá tempo de desenvolver os sintomas na pessoa. Então, o teste, se você fizesse o teste em todo mundo, você evitaria muita gente de ter contato com quem está contaminado e pode estar assintomático e de proliferar ainda mais a doença. Infelizmente, o banco ainda não acordou para essa realidade e está fazendo economia com a vida das pessoas. Isso é lamentável. Obrigado, Rodani. Suzy? Eu concordo com o Rosani, o banco está fazendo economia
colocando em risco a vida das pessoas. É claro que o Banco Santander, assim como os outros bancos, são um lugar de proliferação, um ambiente fechado, com muita circulação de pessoas, e quando o banco não faz a higienização correta, e quando ele só afasta um bancário por 7 dias, ele está colocando em risco a vida de todos. Então, ele não está pensando na vida do bancário, da família dele, dos clientes que ali foram. A gente fez um ato, Roseli, e para os internautas que estão nos ouvindo, lá na frente do Santander Veneza, e a gente começou a explicar às pessoas, olha, essa agência teve um caso de contaminação, não houve higienização, você está correndo risco de ser contaminado. As pessoas não acreditavam. A gente conseguiu que poucos saíssem. Mas as pessoas vão para o banco, às vezes, para um depósito que não é urgente, podendo fazer uma atividade fora do banco. Então, a gente vai ter uma nova cultura com o Covid-19 também. Quando é que eu tenho que ir para o banco? Quando é que eu tenho que ir para o supermercado? Quando eu tenho que ir para o shopping passear? Tem gente aqui que está indo passear no supermercado porque quer sair de casa. Aí chegou a hora, não somente a uma pessoa por vez, porque estava gente indo, a mãe, o pai, o neto, a neta, para ir sair de casa. Claro que a gente quer sair para poder arejar, porque dentro de casa também as rotinas são pesadas. Né? As mulheres, tem mulheres que estão sendo vítimas de violência, as crianças. Né? A dupla e jornada tem feito isso, as pessoas ficarem dentro de casa, mas ainda é a melhor solução é quando você fica em casa. E o Banco Santander, quando tira as pessoas do departamento, quando não quer as pessoas fazem home office e fica pagando devendo hora, tudo isso ele está contribuindo para a proliferação do vírus e contribuindo para que as pessoas sejam contaminadas, né, e chegar à morte, como já teve caso que chegou. Clima de segurança dentro das agências. O funcionário, ele não se sente seguro naquele ambiente. É só o que ele está fazendo. Agora, bora para a última pergunta, infelizmente está chegando ao final. Rosane, o que o sindicato, e no caso um pouco mais, né, a COI, estão fazendo para garantir a saúde dos bancários neste momento? E aproveitando, Rosane, você já faz as considerações finais. Pode ser? Pode. Bom, o que o sindicato mais faz é tentar negociar, né? Assim como foi instalado o comitê de crise, assim que começaram os processos de contaminação no Brasil, os sindicatos se reuniram na FENABAN e começaram a debater todos os assuntos e o que ia se fazendo para tentar as medidas preventivas. Por isso que é importante que os bancários denunciem, né? Porque nós só conseguimos agir quando vem a denúncia do trabalhador. Então, assim, tudo que você está vendo, bancário, que está errado, denuncie ao seu sindicato. O sindicato tem como, é legítimo para ir lá e cobrar do banco que ele mude a postura, que ele mude os procedimentos, a gente pode denunciar na mídia, a gente sabe como a gente tem condições de fazer de gritar aquilo que você não pode fazer, porque você precisa do seu emprego, você precisa do seu trabalho, mas você pode nos municiar de informação e a gente vai e faz por você. E nisso tudo é importante os bancários serem sindicalizados, né? Porque o sindicato só é forte pelo número de pessoas que ele representa. Então é importante que vocês se filiem ao sindicato aí de vocês, aqui em São Paulo, as pessoas se filiam aos nossos sindicatos, no Brasil todo, porque os nossos sindicatos são sindicatos muito sérios e que estão aqui para, o tempo todo, tentar proporcionar a melhor condição de vida para os trabalhadores, não só nesse momento de Covid, mas em toda a sua plenitude. Nós somos sindicatos cidadãos que atuamos em tudo que é preciso para trazer um pouco de dignidade e um pouco mais de respeito aos trabalhadores. Ok, Rosane, obrigado. Gente, só lembrando que aí no rodapé está passando, aí não se cale, denuncie, sigilo, mas aí a Suzy Rodrigues, ela vai falar.
E antes de eu passar para a Suzy, eu quero já agradecer a todos e todas que acompanharam essa live, que infelizmente está chegando. Agradecer muito a minha companheira Rosani pelas informações que ela trouxe, pelo tempo que dispôs aqui para a gente. Foi muito bacana, muito legal. A gente agradece muito. E agora eu vou passar para a Suzy, o que o sindicato e a coisa, o sindicato, e aí a coisa a Rosani já falou, para garantir a saúde dos bancários neste momento e falar um pouquinho também da campanha, né, Suzy? Não se cale, denuncie. Então, é como o Rosani falou, né? Nós todos, o sindicato está na luta, está denunciando, né? A gente com essa campanha, não cale denuncie, com o telefone 97119-8585. Você pode denunciar, né? Onde é que está acontecendo, o que é que está acontecendo. A gente tem recebido áudios de bancários do Santander sofrendo, chorando, preocupados com o descaso do banco. E aí a gente vai para cima do banco, vai questionar o banco. Eu acho que a gente tem sempre uma característica, a Rosane já falou, é uma organização nacional, tem a COI, tem o comando, tem a Contraf, tem o sindicato, a gente negocia muito, que nós temos responsabilidade com a vida de cada um dos colegas do Santander e de todos os bancos. Mas nós temos feito um trabalho de denúncia, porque o Banco Santander combina uma coisa na mesa, descombina, ele faz outros critérios, e tem sido sempre o Santander a puxar o lado contrário da história, né? E a gente tem denunciado. Então, a gente tem denunciado nas mídias, o Ministério Público, recentemente a gente denunciou agora a Vigilância Sanitária, a gente fez reunião com a MUP, com o governo do Estado, a gente provocou o Santander, já fizemos duas reuniões aqui com ele, com videoconferência, para discutir por que o Santander tem 58 pessoas que já estão positivas, né? Porque o banco está, aí Tereza explicou, uma unidade pequena, nem precisa ser aquele volume, porque o Banco Santander não está cumprindo a, o acordo que ele combinou com o comando, com o comitê de crise, que era os 14 dias de quarentena, e afastar quem teve contato com ele, limpar a agência, você garante a saúde das pessoas. Então, é se filiando, é conversando, estamos à disposição, nossos telefones estão sempre à disposição, o sindicato está funcionando, segunda, quarta e sexta, das 10 às 16 horas, e a gente não sabemos fazer. A nossa história se faz na luta, e é lutando em seu nome, que é sócio, que não é sócio, para a gente poder enfrentar esses tubarões que são nossos patrões, que são o banqueiro do sistema financeiro, né, que eles lucram com crise ou sem crise, com pandemia ou sem pandemia. Então, dizer da nossa luta, do nosso compromisso, né, do sindicato, da federação, da FETRAF, da CONTRAF, né, da COI e do Comando Nacional, que é a vida das pessoas, é cuidar com a saúde, com EPI, ter os EPIs e cuidar para que a gente não morra. Hoje, a meta é ficar vivo, a meta é cuidar da gente e cuidar daqueles que nós amamos. E quem puder, gente, só para o banco se for necessário, que é melhor que fique em casa para se proteger da contaminação. Agradecer mais uma vez, né, agradecer a todos os bancários e bancárias por esse momento que estou aqui, todos os internautas, dizendo à disposição do Sindicato dos Bancários de Pernambuco para estar sempre na luta contra a pandemia, na luta contra a desigualdade, na luta pela democracia, na luta pela soberania. Nós, do Sindicato dos Bancários, somos antifascistas. Nós queremos um Brasil democrático, com igualdade para todos e todas. Eu ser negra, branca, LGBT ou não, nordestina, indígena, não tem problema. A diferença tem que nos valorizar e não pode ter discriminação. Essa é a nossa luta pela igualdade para todos e todas. Muito obrigada. Pessoal, eu já ia encerrar, mas chegou uma pergunta que eu acho interessante, Rosani. Acontece, né, gente? É ao vivo, é ao vivo. Eu poderia responder, mas eu acho que Rosani também poderia. Os funcionários afastados, por serem do grupo de risco, vão ter que pagar essas horas 100%? Então, né? Infelizmente,
diferente da Espanha, que lá o banco arcou com todo o salário dos trabalhadores que são do grupo de maior risco, assim como ele cumpriu uma parte, outra parte quem pagou foi o Estado que pagou. Aqui o trabalhador ele teve que ficar afastado. No começo o banco abonou os dias, depois ele colocou essas pessoas em férias compulsórias e outros em licença. E quem já tinha queimado licença, já tinha queimado férias, ele vai ficar no banco de horas negativo até ele retornar. E o banco só vai chamar de volta os trabalhadores do grupo de risco a hora que tiver a curva bem amenizada. Então, gente, até lá vai gerar muita hora extra negativa. É um absurdo o banco fazer esse procedimento. Nós tentamos negociar com o banco para que ele não quer fazer igual à Espanha, então, no mínimo, vamos fazer um acordo que seja como, por exemplo, o que foi negociado com o Itaú, né? Que, que tem critérios, que tem, mas não dessa forma. 18 meses, né? Você ficar aí depois pagando essas horas, eu acho um absurdo com o tamanho do lucro que nós proporcionamos ao banco. Nós não estamos em casa porque não queremos trabalhar, nós estamos em casa porque é por questão de saúde, né? Então, é muito importante o trabalhador continuar em casa e não tem que se preocupar, né? Porque nós ainda estamos buscando uma negociação com o banco para tentar mudar essa regra desse banco de horas. É que só a gente consiga, né? Então, vamos continuar lutando. E se a gente conseguir, ótimo. Se não, o que importa nesse momento é a vida, acima de tudo. Obrigado, Rosanê, obrigado, Suzy Rodrigues. E realmente, gente, nesse momento, vamos ficar em casa, grupo de risco. Depois, o movimento sindical aí, estamos aí, a gente vai para cima e vai brigar. Mas, por hora, fique em casa, não esconda a doença. O que sentir, denuncie ao seu sindicato. Não fiquem calados, que a vida é mais importante. Muito obrigada aos internautas, muito obrigada a quem nos acompanhou. E na quinta-feira voltaremos com o Banco Bradesco. Contamos com vocês novamente nos acompanhando. Boa noite. Um beijo, um cheiro. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.